André, como é que você define regiões importantes no mini índice? Na verdade, a pergunta que eu recebi, foi como é que eu acho uma zona de valor relevante para pôr uma ordem na proteção dela, tá? E aí resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar 5 formas diferentes de traçar níveis de preço no mini índice, mas mais que isso, para levantar, a dúvida se esse é o melhor caminho, se traçar os níveis de preço é o melhor caminho para se operar no mini índice ou não. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Vamos lá. Cara, essa abordagem, vamos dizer, de ter níveis de preço traçados, ela é a mais fácil, vamos dizer, a mais fácil de começar, porque você tem uma sensação de que, primeiro, você se planeja para o dia, de que você está fazendo alguma coisa de fato, de manhã ali, olhando os níveis de preço de ontem, ou zonas de valor e por aí vai, e se planejando para o dia, meio que montando um plano. Parece que você de fato está realmente estudando, aprendendo, evoluindo e por aí vai. Mas vamos lá. Tá? Apesar de, na minha opinião, ela ser a mais intuitiva e a mais objetiva, não necessariamente é a melhor. Mas vamos lá. Primeiro vamos lá traçar as 5 formas de traçar níveis de preço, de achar 5 abordagens para poder traçar níveis de preço, que não são excludentes entre si, não é uma ou outra que você vai escolher. E aí depois essa questão final de como é que tudo isso se mistura e se vale a pena ou não. Tá? Vamos lá. A primeira forma de traçar nível de preço, e a mais clássica delas, é através da abordagem clássica ali de suporte e resistência, identificação de suporte e resistência. Tem várias formas de pegar ali pontos de máxima, mínima, especialmente pontos que demora para romper, bate algumas vezes, rompe, depois segura e volta ali, por aí vai. Tem formas um pouco mais avançadas que é fazer a mesma coisa, ponderada pelo volume que teve ali de negociação ali. Essa abordagem inclui traçar os níveis de ajuste e alguns níveis importantes de média dos dias anteriores, de VWAP, eventualmente de PTAX e por aí vai. Tá? Essa abordagem de traçar níveis de preço, uma abordagem vulgarmente resumida para price action é um pouco mais do que isso, mas essa é a abordagem mais simples de todas. Tá? E ok, em alguns casos funciona, não estou entrando no mérito aqui ponto a ponto o que vai funcionar e o que não vai, falar um pouco, mas no final a gente vai entender um pouco melhor o meu ponto com esse vídeo. Tá? A segunda grande abordagem de traçar níveis de preço é puramente a do volume profile ou do volume at price, quanto de volume teve na sessão anterior ou nos minutos anteriores ou na semana anterior, aí não importa, em cada nível de preço. É a abordagem de que, aquele nível de preço, por ter tido bastante volume, não que necessariamente foi o maior volume do dia, mas por ter tido bastante volume, ou só no pregão de ontem, ou acumulado no pregão de ontem, mais de antes de ontem, mais de alguns dias atrás, então aquela área é uma área que quando vai dá briga. E se você une isso com uma boa leitura de price action, que seja, o mercado bateu ali e só caiu depois que bateu ali, ou não, bateu, subiu, rompeu, voltou, se defendeu ali e voltou a subir. Tudo isso tem uma série de interpretações e que você pode levar em conta isso na tua abordagem para classificar. O que eu sempre fiz quando usava a abordagem de price action é colocar a abordagem de estrelas, nível de preço com 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Toda essa questão ajuda a relativizar quão relevante é aquele nível de preço. Tá? Então você tem a abordagem de suporte e resistência, que aborda bastante coisa, inclusive pode abordar volume, tá? Abordagem de abordagem de volume, mesmo, de volume profile. A terceira abordagem, que é a que eu, vamos dizer, dentre essas, é a que hoje eu mais uso dentre essas, mas, vamos dizer, não é o que eu uso para operar efetivamente, mas para traçar nível de preço. Eu anoto os níveis, tá, em que os algoritmos low frequency ligam e desligam as suas execuções. Tá? E para quem não tem ideia do que eu estou falando aqui, vai ter vídeos aqui embaixo, tá, que explicam um pouco melhor o que são esses algoritmos. São algoritmos executores, não tem nada a ver com os HFTs, com os high frequency. São algoritmos executores em que uma grande instituição, um grande banco, uma grande tesouraria ou um investidor estrangeiro tem uma ordem gigantesca e esse cara vai se executar essa ordem gigantesca, ele não vai fazer isso manualmente, ele vai escolher algum algoritmo que fatia essa ordem grande em ordens menores. E geralmente tem 5 tipos de algoritmo que fazem isso, 5 grandes grupos, tem algumas variações nesses 5, e executa essa ordem de forma fatiada. Tá? Isso é um algoritmo LFT, um algoritmo low frequency, que executa uma ordem grande de um player grande.
Tá? Isso impacta o mercado, isso é perceptível, dá para operar em cima e por aí vai. A hora que ele liga essa ordem e a hora que ele desliga, o nível de preço que interessou para aquele trader, né, ou para aquele gestor, né, que deu a ordem e o trader executou, aquele nível de preço para mim importa. Então anotar esses níveis de preço de ligada e desligada. Tá? Isso é uma coisa que, dentre os que eu falei aqui, é o que hoje eu dou mais importância. Não que eu opere necessariamente, a gente vai deixar isso pro final, tá? Vamos lá. Mas é o que eu dou mais importância. Quarta forma de identificar nível de preço. Faixas médias, tá, de oscilação dentro do dia. Tá? Tem gente que olha, faixas padronizadas, 0,5% da abertura, ou 0,5% em relação ao fechamento de ontem, ou 1%, bandas. Eu não olho isso, não acho que isso, essa banda fixa, pré-definida de 0,5%, 1%, 2%, eu não vejo valor nisso. Tem gente que até vê, mas eu não vejo. Eu gosto de olhar X dias atrás quanto o mercado oscilou em média e comparar isso com o dia de hoje. Tá? Mas isso para tudo. Já tinha feito isso quando eu fiz o plugin Tape Reading, já tinha feito uma base dos últimos 100 dias, tá? Para ranquear qual que era a força, por exemplo, com que um player executando por uma corretora M, começa com M. Qual que é a força dele hoje comparado com a força dele nos últimos 100 dias? Tá? Quão relevante esse cara está no ranking, né? Como agressivo ele está na ordem dele comparado com os últimos 100 dias. Assim, uma coisa que eu já fiz isso desde 2017. Isso é um negócio bacana. Tá? Mas dá para fazer isso para preço também, tá? Dentro do dia. Tá? E aí, assim, de novo, volto a dizer, né? As plataformas brasileiras pararam no tempo. Né? Pararam no tempo. Não tem nada relevante novo, né, de análise saindo. Simplesmente copy trade. Vocês sabem disso, a minha crítica, né, é pública quanto a isso. Tá? Mas dá para fazer esse tipo de análise dentro do dia. Só que tem que fazer fora de plataforma porque nenhuma quer desenvolver, porque acha que conteúdo profundo não vende para trader entrante. E o que não vende para trader entrante não dá dinheiro. Se não dá dinheiro, cara, vai pro lado. Ok. Mas vamos lá. Então, definir essas faixas de preço com base nas oscilações médias dos dias anteriores. É um negócio que eu olho. Não necessariamente opera em cima, mas olha, isso é uma referência relevante para dizer o quão expressivo está o fluxo o preço daquele dia, não fluxo. Fluxo é uma coisa que é outra coisa. Fluxo de agentes dá para ver pelo plugin Tape Reading. Preço, a relevância do preço, com o preço está agressivo comparado com o histórico, não. Tá? Mas tem faixas e que não são pré-definidas na abertura. Então você não sabe qual que é essa faixa tão clara ali ao longo do dia, tá? E, de novo, não tem nada a ver com aqueles 0,5%, 1%, 1,5%, seja em relação à abertura ou seja em relação ao fechamento, que eu acho muito engessado olhar um valor que você pré-determinou e não o mercado, porque você não está considerando o nível de mudança de volatilidade do mercado e por aí vai. E a quinta forma é o que todo mundo está chamando aí de Gamma Exposure, né? Tem vídeo meu aqui que dá um pouco de opinião sobre isso, que basicamente são os níveis de preço aonde os market makers, tá, fazem o hedge da carteira deles por conta de se defender de um mercado em que eles deram muita liquidez para as opções. Ou seja, então, no Brasil, se achar que você vai traçar nível de preço com Gamma Exposure, sabendo que as opções no Brasil elas são ínfimas em relação ao volume total do ativo objeto, do mini índice, ou do BOVA, ou até do Ibovespa, né? Tem série de opção em todos esses ativos que eu disse, no futuro, no à vista e no ETF. Só que a liquidez somada das opções no Brasil é muito baixa, vis-a-vis ao que tem no volume no mini índice. Diferente do S&P, que lançaram aquelas opções com vencimento diário, e de fato tem um volume muito grande nas opções. E daí que tem um volume muito grande nas opções? Que a contraparte do varejo, que é o maior operador dessas operações que vencem todo dia, que seria assim, as operações que vencem todo dia, elas são para os Estados Unidos o que são as bets no Brasil. A grande apostinha tá lá. Tá? A grande apostinha que você vê todo mundo no Brasil, ouvia pelo menos há uns meses atrás, né, eram as bets. E nos Estados Unidos, vamos dizer, a grande aposta eram essas opções. Isso vem diminuindo um pouco, tá? Mas ainda tem uma febre disso. E a contraparte é um market maker, que dá liquidez tanto na compra quanto para a venda, mas geralmente o varejo é comprador, tá?
é comprador de opção, ou de call ou de put, geralmente mais de call. Tá? O varejo é apostador na alta, geralmente, na essência, na maior parte das vezes. Quem toma essa contraparte é um market maker. E esse cara não fica exposto liquidamente, ele se zera, ele se neta, ele faz um delta hedge dessa combinação de opção no ativo objeto, tá? No S&P ou no SPY, no BOVA, no que seria o equivalente ao BOVA 11 deles, o ETF lá. E ele vai netando essa carteira que ele está ali exposto em opção, para ele não ficar exposto tomando risco de opção, ele vai lá e vai comprando, vendendo, fazendo a zeração desse book total dele de opções no ativo objeto. E aí tem um negócio que chama gama negativa ou gama positiva. Quando ele está gama negativo, ele, ele intensifica o movimento do intraday, né, e por aí vai. Eu não vou ficar entrando nesse mérito, mas em alguns dos casos, tá, esse cara, o market maker, para se netar, o mercado vem caindo, ele vai lá e vende no mercado caindo, ele intensifica o movimento, tá? E num outro cenário de gama, é o contrário, o mercado vem caindo, para ele se netar ele tem que comprar, ele suaviza o movimento. Você tem duas coisas legais aí, tá? Só que não tão legal quanto parece. Você tem uma impressão a priori de que você sabe a faixa em que o market maker vai atuar, o que não é uma verdade absoluta, porque eles variam, tá? O market maker não é tão previsível assim, é uma faixa, eles podem ter critérios diferentes e obviamente que por inteligência de mercado eles vão mudando os critérios. Se chegou no Brasil essa leitura, você imagina o quão rato esses caras estão para fugir dos HFTs tentando pegar o market maker se zerando. Se no Brasil estão fazendo marketing de operar gamma exposure nos Estados Unidos, você imagina a contra-inteligência que o market maker, que não é idiota, vamos dizer assim, está se antecipando a essas zerações, mudando o lote, mudando o momento de fazer, mudando a forma como ele faz o hedge. Mas você tem a sensação de que, putz, naquele nível de preço o market maker vai entrar e você tem uma ideia de direção, se ele vai intensificar aquele movimento ou se ele vai tentar reverter aquele movimento. Não é tão trivial assim, não te dá um timing tão bom quanto parece, tá? Mas ok, para os Estados Unidos eu acho que é uma abordagem que faz sentido, pro S&P, não é nem para os Estados Unidos, pro S&P, porque as opções são muito representativas vis-a-vis a volume total. Para o Brasil, não acho que faz sentido verdadeiramente. Tá? Então é uma coisa que eu não olho. Mas é uma forma, né, de traçar nível de preço. Indiscutivelmente, é uma forma de definir nível de preço. E geralmente são os níveis de preço que são os strikes das opções que tem bastante contrato em aberto. É uma forma. Então, aí vamos lá, resumindo todas essas 5 formas aqui. Se você pegar e pôr todas elas, que você pode dizer qual que é boa, qual que é ruim? Cara, tem hora que vai... A impressão com o gráfico fechado é que uma hora respeitou um suporte de resistência, uma hora respeitou uma zona de valor, uma hora respeitou na ligada do algoritmo low frequency, uma hora respeitou uma zona de gamma exposure, uma hora segurou na faixa de oscilação média, e aí você vai criando um monstro na cabeça que você fala, tá bom, eu vou olhar tudo. Aí se você olhar tudo, você vai ter dezenas de linhas traçadas. E o que vai acontecer com você? Primeiro, você vai ficar encaixotado numa sequência de condicionar o mercado. Se perder tal linha, vai para a próxima. Se perder, vai para a próxima. Se perder, vai para a próxima. Se perder, tende a segurar na volta. Você vai querer encaixotar o mercado numa coisa que não necessariamente se conversa. Porque uma linha traçada por suporte e resistência não necessariamente conversa, né? Que a próxima linha de baixo é traçada por volume, por exemplo. Elas não se conversam, não é porque perdeu uma linha que tem que ir para outra, ou que vai para outra, ou que deve ir para outra, ou que o teu alvo tem que ser entre uma linha e outra. Você vai começando a criar um monstro na cabeça, porque você quer, é o arcabouço que você tem, e você acha que só porque você tem aquele arcabouço, é ele que vai funcionar, e você só precisa calibrar stop, tamanho, gain, e melhorar o emocional, né? E melhorar o emocional para poder fazer ele funcionar. São coisas que não necessariamente se conversam, encaixotar o mercado nessa sequência de, putz, traça linha, perde linha, vai para a próxima linha, se perder vai para a próxima linha, e de condicionar o mercado a andar, a ele romper ou segurar nessas linhas, é um perigo, e você vai perder uma série de sinais que acontecem entre essas linhas que você traçou. Tá rolando muito mercado ali. Você fala, tá, quais sinais, André? Calma, a gente vai chegar. Alguns. Mas tem vários. Tá? E assim,
Para mim, o maior efeito negativo de tudo isso é que você começa, mesmo sem perceber, a querer do mercado. E eu já fiz vídeos aqui, vou deixar aqui embaixo, tá? Falando sobre isso. Querer do mercado é o seguinte, você meio que pré-condiciona, quando tem vários níveis de preço, e principalmente quando você começa a perder e ficar um pouco mais ansioso, você fala, eu quero que chegue lá. Se chegar lá, eu vou vender na primeira batida. Se chegar lá e tiver forte, eu vou esperar romper e vou comprar no rompimento. E você começa a querer do mercado, você começa a esperar que o mercado faça algo que você quer, não porque você quer que suba ou que caia, mas porque você quer que aconteça, porque você quer um motivo para entrar. É inconsciente. Querer do mercado é inconsciente. Quem me tirou dessa armadilha foi o Roberto Lombardi, dono da Interfloat. Eu falo direto isso aqui, eu cito, né? Não tenho receio de dizer com quem que eu aprendi, as coisas boas que eu aprendi, muita coisa eu aprendi sozinho, muita coisa eu fui estudando, muita coisa apanhando, e algumas coisas com pessoas. Essa foi com gente, essa foi com ele. De não querer do mercado. E quando eu ouvi isso, eu não entendi, isso não fez sentido. E o que é não querer do mercado? É o extremo oposto. Qual que é a abordagem que eu acho que funciona? É a abordagem de deixar o mercado te mostrar os níveis que querem segurar ou não no timing dele. É o extremo oposto de querer do mercado. André, mas peraí, então é para tirar tudo da tela? Não traçar mais nada? Eu fiz essa mudança agressiva lá atrás porque estava dentro de mim traçar nível de preço ali. Não tinha como. Então eu tive que tirar da tela para conseguir, né, fazer a minha cabeça se acostumar com o novo arcabouço, que naquela época era puramente fluxo de ordens, para eu olhar que ele bateu, tomou, que a análise de spread funcionava na época, hoje sozinha não funciona, mas eu precisei condicionar a minha cabeça a só olhar para aquilo para poder conseguir extrair informação com aquilo, porque senão o meu conforto mental era olhar os níveis de preço. Então eu precisei tirar da tela. Mas você não precisa simplesmente não olhar nenhuma forma dessa de nível de preço. Dá para olhar. Só que não dá para necessariamente achar que 100% dos teus trades tá ali e condicionado, perdeu ali e vai pro próximo, perdeu ali, vai, porque eles não conversam. Não necessariamente um nível de preço criado por uma resistência ou suporte tem a ver com um nível de preço ligado, feito só porque é o próximo, feito porque ele foi a ligada ou a desligada de um algoritmo low frequency de ontem. Muitas das vezes não se conversam, né, essas coisas. Então, não necessariamente o mercado tem que romper um e ir para o outro, que vai ser a tua forma de gerenciar o trade. Cara, pode estar criando um Frankenstein na cabeça. Então, a forma que eu acho certa é deixar o mercado mostrar. André, dá um exemplo. Cara, não é só isso. Eu vou dar um exemplo pontual de como é que eu deixo o mercado mostrar um nível que não dava para eu saber antes, não dava para pré-traçar antes. E eu acho que tem muito mais segurança em termos de proteção da tua ordem, stop curto, leia-se stop curto, chance de errar muito baixa, minimização de erro, que eu acho que é a busca do trader autônomo, o cara que opera na mão, ele não é maximização de ganho, é minimização de erro. Assim, é assim que pelo menos funcionou para mim e é assim que eu vi que funcionou para a maior parte das outras pessoas. Se expor em operações assimétricas com risco muito baixo. Tá? E não necessariamente buscar operações que aparentemente têm o maior potencial de ganho sem se preocupar com risco. Tá? Porque isso é tema para outro vídeo. Tá? É o trade de dupla escora que eu faço em cima do cash and carry no mini índice. Esse é o mais clássico de... ele dá naquele momento. Você está acompanhando e simplesmente aparece esse trade. Ah, não, é ali que vai entrar o cash and carry. E você vai ver, na maior parte das vezes, ele tá não tem nada. Ele não está perto de resistência, não está perto de suporte, pode coincidir, não está perto do ajuste, não está perto de uma zona de valor. Ele pode estar em regiões, especialmente para quem é grafista, completamente contraintuitivas. E você fala, cara, eu jamais venderia aqui. E aparece um sinalzinho ali que naquele momento entrou muito vendedor no basket, ou muito comprador no basket, que seja, e o índice vai segurar ali a chance do índice continuar, ele vem subindo, a chance dele continuar subindo, naquele momento, ela é muito baixa contra a chance dele cair ali de 30 a 90 pontos. Então, você está ali olhando, e o mercado te dá no timing dele. E na maior parte das vezes, não teria nada traçado naquele nível que comprou ou vendeu. E pior,
nenhum segundo antes, nada te adiantaria que ia ser ali. Se um segundo é muito pouco. Minutos antes, nada no mundo te adiantaria que aquela operação ia acontecer naquele preço, ou na compra ou na venda. Ela aconteceu naquele momento. Ah, André, tá bom, eu entendi o conceito, mas como é que eu faço? A primeira coisa é mudar a cabeça. A primeira coisa, se esse arcabouço de nível de preço, de condicionar o mercado a perder, a romper, para ir para o próximo, está te atrapalhando, tire isso da tela. Mas se você também não tem uma outra forma de olhar o mercado, ou procurando algoritmo low frequency, ou procurando outra coisa que eu cito por aqui, aí fica um pouco difícil, de fato. Fica um pouco difícil porque você não vai ter outra coisa para olhar. Mas se você tem outra coisa que você acha que tem sentido, que tem relação de causa e efeito, né, tira um pouco esse arcabouço de nível de preço da tela e tenta deixar o mercado te contar a história do dia. Tenta deixar o mercado te mostrar no timing dele. Se você sabe olhar um pouco de fluxo ou coisas similares, tenta deixar ele te mostrar. Faz o teste 1 hora seguida. Começa com 15 minutos, meia hora, sem nada, só olhando, e deixando o mercado te mostrar. E aí você vai tentando alongar esse tempo. Não é trivial. A impressão que você tem é que você não está se preparando para o dia, tá? Porque você não está traçando, não está estudando aonde que segurou ontem. Mas na verdade, não é que você está vagabundeando ou não estudando. Você está dando mais peso para a informação corrente do que para a informação passada para fazer o trade na mão. Cara, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um conteúdo bom e mostra para mais pessoas que se interessam no tema também. E o que eu sempre peço em todo vídeo aqui, que era para não desanimar, comenta aqui embaixo a tua percepção de operar com suporte de resistência ou com qualquer outra forma de identificação de nível de preço. Ou até se você conhecia esses 5 formas de definir nível de preço. E a tua opinião, né, de como você encara isso, se funciona para você, se não funciona, quais são as dificuldades, quais são, né, qual é a parte boa, e por aí vai. Tá? Eu vou ter o maior prazer em ler todas elas, aprender, discutir e responder para você também. Beleza? Abraço, boa semana.